A mais antiga de todas as sociedades e a única natural é a da família. E mesmo os filhos, eles não ficam ligados ao pai, senão pelo tempo necessário para a sua conservação. Esse é um trecho de um livro que eu comprei por acaso, O Contrato Social, na Shopee, nessas promoções que vive tendo. E eu acabei me surpreendendo porque é um livro muito bom. O autor é o Jean-Jacques Rousseau. Ele nasceu na época de 1700 e alguma coisa. E essa época é muito interessante porque era uma época de monarquias, aristocracia, reis muito autoritários. O poder de um rei é praticamente ilimitado e divino. Ele podia literalmente fazer o que ele quisesse. E tanto a nobreza quanto o clero, eles tinham poder total e muitos privilégios, e a burguesia que estava ascendendo ainda, e o povo é o que mais se lascava nessa história toda. E então dá para entender que a situação onde ele vivia era realmente complexa, é algo que a gente nunca vai conseguir, sei lá, imaginar. O máximo que a gente consegue é ler e tentar entender como funcionava aquela época. Eu acho que, vendo as ideias que ele escreveu nesse livro, e em outras obras dele, ele ficaria muito contente, eu acho que com o dia de hoje, porque hoje em dia acabou esse negócio de escravidão, pelo menos de acordo com a época que ele vivia, não tem mais a nobreza, os imperadores, reis com um poder ilimitado que literalmente faziam o que quisesse mesmo sem nenhum problema. Então eu acho que eles ficariam bem contentes porque muitas dessas ideias foram implementadas e acabou que revolucionou, porque tanto que nessa época que ele viveu era a época do iluminismo, tanto que ele é um dos grandes nomes do iluminismo, que para trazer a razão, o conhecimento, a sabedoria, em vez de só essa tradição, essa coisa que era dessa época, que o pessoal era bem cabeça dura. E dessa parte que logo no começo do livro, né, ele falando das primeiras sociedades, que a única natural seria a família. A única natural eu não considero 100%, assim, eu não concordo 100% com ele, porque eu fico pensando o seguinte: natural a gente pensa em natureza. E na natureza a gente vê que não é só a família, ali o pai, filho, essas coisas, que seria a única família, estrutura de sociedade natural. Que ele até diz que depois que, quando o filho nasce, o pai e a mãe, né, são meio que obrigados a cuidar da prole por questões de sobrevivência. E depois que ele cresce, fica adulto, ele pode ir embora, porque ele tem a sua liberdade, a sua autonomia para ir embora e fazer o que quiser. Mas se eles continuam convivendo juntos, é por vontade própria. Aí seria por convenção que ele fala, seria por alguma utilidade de permanecer junto. E tá, beleza. Ele fala que a família seria a única natural, mas a gente vê que em grupos de babuínos, em matilhas de lobos, eu não sei se todos eles são família ali, desse jeito que ele coloca. Então, por isso que eu não concordo muito que seria a única estrutura natural. Eu dentro por isso, porque para mim natural vem de natureza, e na natureza a gente vê vários exemplos. Eu não sei se quando ele fala natural, exclusivo e único do ser humano, mas novamente também eu não sei se é exclusivo do ser humano, a única estrutura seria a família. Porque pensa bem, você tem, vamos lá, que você é uma pessoa naquela época, sei lá, 15 mil anos atrás, um homo sapiens, só que não tão forte e poderoso. Você é, sei lá, um adulto, só que é rápido. Mas vivemos numa floresta onde existe muito perigo. Então, é interessante você se juntar com outros e talvez o mais forte, o mais lutador, o mais poderoso ali seja o líder, porque quando enfrentar um grande perigo, ele seria o cara que vai ali de frente, vai chefiar o negócio, porque você às vezes é bom em, sei lá, coletar frutas ou observar o perímetro, esse tipo de coisa. Isso não é bom para lutar, para guerrear. Então eu não veria nenhum problema que pessoas diferentes assim se agrupassem naturalmente mesmo, por interesse próprio, por utilidade.
para manter uma sociedade forte. Isso de forma natural, porque o ser humano, como vários mamíferos e outros animais, eles têm essa questão, essa coisa de sociedade, de andar em bando, porque é questão de sobrevivência. Então por isso que nesse pedaço eu discordo dele. E ele fala mais no livro dele, aqui. Aqui ele fala: tão logo cesse essa necessidade, o elo natural se dissolve. Os filhos isentos da obediência que deviam ao pai, e o pai isento dos cuidados que devia aos filhos. Entram todos igualmente na independência. Se permanecem unidos, já não é mais naturalmente. É de maneira voluntária e a própria família só se mantém por convenção. Isso é interessante, como eu disse, porque até mesmo na Bíblia a gente vê, por exemplo, eu acho que Jacó e os 12 filhos lá, que tinham José do Egito e tudo mais, a família dele era ele, a mulher dele, 12 filhos e assim vai indo. A estrutura, a sociedade deles era a família. Então dá para entender muito bem o que ele está querendo dizer nisso, que a família então seria o primeiro exemplo de sociedade natural que surge. E realmente é algo interessante de se pensar, porque se você tem uma família desestruturada, a gente vê em muitas famílias desestruturadas, logo a sociedade vai ser desestruturada, o país vai ser desestruturado. Acaba que é o microcosmo refletindo no macrocosmo, é o pequeno refletido no grande. Se a primeira sociedade, a sociedade menos complexa, a primeira ali, que seria a sua família, pai e tudo mais, não deu muito certo, logo a sociedade, no caso um país, uma cidade, também dificilmente vai dar certo. Aqui ele continua: essa liberdade comum é uma consequência da natureza do homem. Sua lei primária é zelar por sua própria conservação. Os seus primeiros cuidados são os que deve a si mesmo, e assim que alcança a idade da razão, sendo ele o único juiz dos meios adequados para se conservar, torna-se por isso o seu próprio senhor. É como eu disse, 18 anos, você é dono do seu próprio nariz, aí você escolhe se pica a mula ou se continua convivendo com os seus pais. Se você continuar, é uma convenção, vocês vão ter que entrar num acordo, é voluntário, você não está ali obrigado. E se for ver, até hoje em dia, pelo menos no Brasil, é assim: se você não estiver contente, nada vai te impedir de, por exemplo, pegar, sair andando e ir para o Paraguai, Uruguai, qualquer outro país que você tiver condições de ir. Não é que nem esses outros países que é uma ditadura onde você não pode sair de lá, que você pode sair. É até recomendado se você tiver oportunidade para trabalhar e ganhar mais dinheiro. Aí ele continua: a família, portanto, poder-se-ia dizer o primeiro modelo das sociedades políticas. O chefe é a imagem do pai, o povo a imagem dos filhos. E todos, nascidos iguais e livres, não alienam a sua liberdade a não ser por utilidade. E é como eu estava falando naquele exemplo. Às vezes é de muita utilidade você se manter naquele grupo, porque exatamente isso. Às vezes cada um vai desempenhar o papel aonde vai ser benéfico para todos se manterem unidos. Aí ele fala mais: toda a diferença reside em que na família o amor do pai pelos filhos compensa os cuidados que ele lhes dá, e que no Estado o prazer de comandar substitui esse amor que o chefe não tem pelos povos. É bem interessante isso aí mesmo. Ele cita um tal de Grócio, que ele diz que Grócio nega que todo o poder humano seja estabelecido em favor daqueles que são governados. E ele cita a escravidão como exemplo. A sua maneira mais constante de raciocinar é estabelecer sempre o direito pelo fato. Poderíamos empregar um método mais consequente, mas não mais favorável aos tiranos. E realmente, na época em que o Jean vive, é bem complicada, é bem complexa a situação. Como eu disse, época de aristocracia, monarquia, reis nobres com poder absoluto, muita escravidão, muita desigualdade. Era uma época bem complexa, bem difícil de se viver. Então,
ele tem total razão quando ele faz esse tipo de crítica. A escravidão, a tirania, é totalmente compreensível e ele tem razão mesmo. Tanto que essas ideias foi o que foi influenciando as novas pessoas, os novos povos a banir todo esse tipo de escravidão e tirania até chegar nos dias de hoje. E ele continua falando que, tal como um pastor é de uma natureza superior à do seu rebanho, os pastores de homens, que são os seus chefes, também são de uma natureza superior à de seus povos. Assim pensava, como relata Philon, o imperador Calígula, concluindo tranquilamente dessa analogia que os reis eram deuses e que os povos eram bestas. Mais uma vez, ele reforça essa ideia que é o que ele via. Os nobres, os reis, os imperadores tinham total poder e soberania sobre o povo. É como se eles fossem deuses e o povo fosse bestas, fossem animais pro abate. E ele vai falando mais sobre sobre essa mesma ideia. E ele chega também falando que o raciocínio desse Calígula remete ao de Hobbes e ao de Grócio. E Aristóteles, antes de todos eles, também disse que os homens não são naturalmente iguais, mas que uns nascem para a escravidão e outros para a dominação. Eu gosto do Aristóteles, mas nesse ponto aí eu tenho que discordar do Aristóteles, porque pensa o seguinte, na época de Aristóteles também, é o quê? Coisa de mais, eu acho que quase 2.500 anos atrás, mais ou menos, era também uma época que tinha muita escravidão, muito poder de reis, muita tirania. Então é o que ele via também, mas nessa questão de homens nascerem escravos e homens nascerem para dominar, eu discordo totalmente. Porque como que todo ser humano nasce livre? Não existe essa coisa de nascer escravo. O máximo que pode acontecer seria pessoas que têm uma predisposição, preferem realizar um tipo de trabalho, outros podem ter uma predisposição, uma vontade demais de guerra, que a gente não adianta. Vivemos em um mundo onde os povos são muito diferentes um do outro, então sempre vai ter guerra. Então, se aqueles são mais predispostos para guerra, alguns mais predispostos ou gostam mesmo de governar, logo, se você junta todos eles, o cara que está cultivando, ele não vai ter tempo de ficar perdendo tempo treinando para guerra e treinando carisma, articulação, fala, estratégias para poder guerrear ou gerenciar uma cidade. Logo, não é porque esse cara que está cultivando ali, ele nasceu para ser escravo ou ser subordinado. É que ele faz uma escolha, não tem como você escolher tudo. Então, ele escolhe cultivar e acaba que, como o Jean mesmo disse, por utilidade, como vai ser benéfico para os dois, ele apoia o outro a governar, a ser tipo o rei ali. Porque, como eu disse, é benéfico. Você tem um cara ali, ó, que é bom de organizar o pessoal. Você é bom de cultivar. Você cultiva, o outro cara ali, ó, organiza todo mundo. O outro cara ali é bom em guerra, então ele vai proteger todo mundo. Você vai lá, cultiva a terra. Você não se preocupa com aquilo, porque você vai ficar focado no teu. O cara que é de guerra, ele foca só na guerra e não precisa ficar cultivando. E o outro gerencia todo mundo. Essa seria mais ou menos a ideia que o Jean falaria de utilidade. E já o Aristóteles, como eu disse, ele viajou um pouco nisso, pelo menos é a minha visão, porque não tem isso de nascer escravo. É como eles já faziam séculos que via essa questão de escravo, se a pessoa já nasce sendo um escravo, então ele não vai ter um outro tipo de vida. O que ele vai ver é isso, é escravo para um lado, escravo para o outro, a vida é ser escravo e ponto final. Acaba que mata nele a vontade de ser livre, porque ele não sabe o que é liberdade, ele nunca viu isso, ele não conhece esse estilo de vida. Então nesse ponto eu falo que eu não concordo mesmo com Aristóteles, de que as pessoas nascem escravas, são escravas pela própria natureza. No máximo elas são interdependentes, cada um tem uma certa dependência. Porque pensa bem, imagina, uma pessoa nasce cega, ela não é que ela é escrava, ela vai ter dependência de outras pessoas, assim como vários tipos de deficiência ou na própria idade da pessoa. Quando a pessoa nasce
cresce, ela vai ser um bebê, ela vai ser dependente, ela vai ser obrigada a obedecer os pais. Não é por isso que ela é uma escrava, é um ciclo que acontece na vida. Do mesmo jeito, quando ela ficar adulta, ela vai poder ser independente, fazer o que quiser, e quando chegar na idade de ficar mais velho, novamente ela vai ser dependente de outras pessoas. Então não seria muito correto colocar que as pessoas são escravas, seria mais uma questão de interdependência. É a mesma coisa que pessoas extrovertidas e introvertidas. Não é porque uma pessoa introvertida gosta de ficar mais na dela, trabalhar quietinha, significa que ela deve ser escrava e subordinada às extrovertidas. Por exemplo, em época de apresentar trabalho em escola, se você não domina muito o tema, eu mesmo, quando eu não dominava muito o tema ou não estava muito confortável ainda em falar na frente, nossa, eu ficava super feliz quando tinha aquela pessoa lá que queria falar e não tinha problema nenhum, totalmente desinibida. Pegava, apresentava, falava na frente da turma sem nenhum problema. E eu não me importava. Eu fazia um pouco mais do trabalho teórico, se ele ia poder falar lá na frente, evitando que eu tivesse que falar lá na frente. E do mesmo jeito, quando eu desenvolvi um pouco mais a questão de poder falar, eu não me importava de falar na frente, e quem não queria falar, não falava. Mas colabora aí fazendo um pouco mais do trabalho teórico. Então eu acho que é muito essa questão de interdependência entre as pessoas. Avançando aqui ainda nessa parte das sociedades, ele diz que Aristóteles estava certo, porém tomava o efeito pela causa. Todo homem, como eu estava falando, nascido na escravidão, ele nasce para a escravidão. Não é mais esse assegurado. Os escravos perdem tudo sob os grilhões, até o desejo de escapar. Amam a sua serventia, como os companheiros de Ulisses amavam o próprio embrutecimento. Não tem ideia que história de Ulisses ele está falando. E se há, portanto, escravos por natureza, é porque houve escravos contra a natureza. A força criou os primeiros escravos, a sua covardia os perpetuou. É como eu estava dizendo, é a única vida que eles conhecem. É a escravidão, então para eles é isso o que tem a oferecer a vida. E ele avança, aí ele até tira um pouco de sarro dessa questão de... Por exemplo, você é rei, você tem filhos que são príncipes, então eles têm o direito de reinar e os homens têm que obedecer eles. Aí ele até cita, eu nada disse do rei Adão, nem do imperador Noé, pais de 3 grandes monarcas que partilharam entre si o universo, como fizeram os filhos de Saturno, nos quais se acreditou reconhecer aqueles. Aqui ele fala, porque tecnicamente Adão e Noé são todos os primeiros homens, então logo eles teriam um direito divino de reinar sobre a humanidade. E não é isso o que acontece. Ele está até satirizando aqui para o pessoal da época, porque como eu disse, o clero tinha muito poder. Como era a época do iluminismo, ele queria dar aquela cutucada, tanto nos aristocratas, na nobreza e no clero também, para mostrar para o pessoal que não era tudo isso, porque a igreja naquela época lá era barra pesada mesmo. E ele continua, ele fala que Adão não era soberano sobre o mundo como Robinson Crusoe o era da sua ilha, enquanto dela foi o único habitante. O que havia de conveniente nesse império era que o monarca, assegurado em seu trono, não tinha a temer nem rebelião, nem guerra, nem conspiradores. Porque o Robinson Crusoe só estava ele naufragado na ilha lá, então logo ele era o imperador da ilha e ninguém podia se rebelar contra ele. E como eu estava falando, rebobinando toda essa coisa aí, é muito interessante isso que ele fala das primeiras sociedades serem as famílias. Porque realmente é um exemplo perfeito até para a gente seguir, porque a gente vê antigamente as famílias eram extremamente numerosas. Era 10 filhos, 20 netos, 30 bisnetos e assim vai. Então, uma própria família ali já era uma sociedade, às vezes, de centenas de pessoas, como era antigamente. E conforme foi passando o tempo, foi cada vez reduzindo mais. Aí, hoje em dia, você vê, os avós tinham 10 filhos, os pais já reduziu aí para uns 3, 4. E agora, hoje em dia, os filhos, os netos têm uma planta e um cachorro. E o cachorro geralmente é castrado. Então a gente vai vendo o decaimento, a morte, como é que está raliando cada vez mais a família, a estrutura.
Então acaba que a gente vê o porquê que a sociedade está acabando. Porque a primeira sociedade, que era a família, também está acabando. Ela está sendo aniquilada. Tanto no sentido filosófico da palavra e do sentido, como fisicamente falando, ela está acabando mesmo. O pessoal não está tendo filhos. A família está tudo acabando de uma vez. E a questão da escravidão não seria, então, como eu disse, algo involuntário. Seria mais, como eu disse, por utilidade. É útil, é benéfico para os dois fazer parte daquela sociedade. Por exemplo, vamos colocar aí no lugar que eu trabalho. Eu sozinho não teria condições de construir um prédio. Então, como que eu teria um prédio e gerenciaria várias pessoas? Novamente, não poderia gerenciar, né? Se a gente não coloca a questão de patrão e tudo mais. Porque eu simplesmente não tenho saco para lidar com pessoas. Mas o que acontece? Às vezes surge um cara que ele é bom em lidar com pessoas. Ele vai junto a essas pessoas e começa a desempenhar um trabalho. No caso, aonde a gente trabalha. Então, cada um, eu sou bom em fazer uma coisa, um outro cara é bom em fazer outra e aquele outro é bom em fazer outra. Só que os três juntos somente não funcionam bem. Cada um tem um pensamento, tem um propósito, tem um objetivo diferente. Então, isso não tem um mediador, um cara para chegar ali, ó, juntar nós três e falar, não, vamos fazer isso aqui. Dificilmente algo ia acontecer, porque se funcionasse assim, não precisava ter patrão em lugar nenhum. Por exemplo, você abre sei lá, um supermercado. Para que precisaria do dono do supermercado? Por que os funcionários ali mesmo não se juntam e faz o supermercado? Porque cada um pensa uma coisa, cada um vai querer entrar um horário, cada um vai querer colocar um preço, cada um vai querer colocar uma coisa. As pessoas têm propósitos diferentes, intenções diferentes, as pessoas são diferentes. Então, é por isso que eu vejo que muitas vezes precisa realmente de uma figura, como ele diz, o pai, que seria na família, para tipo botar a ordem na casa e agrupar todo mundo e manter todo mundo sobre um mesmo propósito. Porque senão ia virar uma farra e não ia acontecer nada, as coisas não iam para frente. E eu mesmo, como eu estava falando, eu não me vejo gerenciando várias pessoas, eu não consigo lidar bem com grupos. Tipo assim, eu coordenar um grupo todo. Então eu não vejo problema nenhum em trabalhar, em tipo assim, servir sobre um líder que sabe o que está fazendo, que consegue unir a gente para fazer alguma coisa. Mas isso é voluntário. Não estou sendo obrigado. Diferente da escravidão, que é onde você não tem escapatória, não tem saída. Você é obrigado e ponto final. Ali não, se é algo voluntário, você está ali porque você quer, porque está sendo benéfico para os dois, então eu não vejo problema nenhum nisso aí. E eu acho que eu fugi um pouco do tema, que era principalmente sobre a questão da sociedade e da família. Mas é isso aí, eu recomendo muito esse livrinho do contrato social, é legal você ler. Baratinho, você vai na Shopee, R$20 aí, olha lá. Você pega cupom de desconto, frete grátis também, é muito bom. Dia, acho que 7/7 vai estar aí. Recomendo para você ler. É sempre bom você estar aprendendo mais e entendendo como funciona a sociedade, porque uma coisa que eu tava vendo, percebendo, estudando, tentando compreender mais é o que? Não tem como a gente ser de um extremo ou de outro. Por exemplo, o pessoal fala muito, comunismo, socialismo, capitalismo, esquerda, direita. Meu, não tem como a gente ser extremamente de um ou extremamente de outro, porque as pessoas são muito diferentes. Não tem como, por exemplo, a gente ser extremamente liberal e capitalista. Porque, como está falando, as pessoas são diferentes, elas têm propósitos e intenções diferentes. Tem gente que é meio perturbado da cabeça. Imagina se, acho que o pessoal que é anarcocapitalista, que é totalmente contra a existência de um governo, Estado. Imagina se a gente não tem leis nem nada. Nada. Tudo é realmente uma anarquia. Cada um faz o que quiser. De repente, tem um maluco que quer ter uma fábrica e manda tudo quanto é dejeto tóxico nos rios. Um cara só vai contaminar todos os rios e vai ferrar com a população inteira. Por isso que é meio perigoso você ser totalmente liberal. Ou, por exemplo, não ter leis nenhuma. Olha, um vizinho me incomoda, eu fico puto, vou lá, faço uma merda com ele, e aí? A família dele vai querer
se vingar e assim vai começar uma guerra novamente. Por isso que é importante a gente ter pelo menos um governo, um estado, algo só que pequeno, não tão grande do jeito que é, pelo menos para ter as diretrizes básicas, um pouco de ordem na casa e ser totalmente também, como eles falam, comunismo, o comunismo é sem estado também. Ser totalmente populista, que eu acho que é muito um pouco da visão da esquerda, ser totalmente, governo, ajuda pro povo e tudo mais, também é complicado, porque, imagina só, muito assistencialismo acaba causando uma dependência do povo com o governo. Porque, por exemplo, muitos benefícios sociais acabam acomodando o povo. Às vezes, infelizmente, precisa daquela cutucada ali, precisa passar aquela. Não falo fome e tudo mais, mas o ser humano precisa de um pouco de necessidade. Não é passar fome e ficar fudido que nem na África. É preciso de um pouco de dificuldade para correr atrás, para fazer alguma coisa. Que só ficar acomodado também não tem como. E outra coisa, se as pessoas estão recebendo de graça, alguém está tendo que trabalhar. Logo, se você quer ajudar muito só um pessoal, outros vão ter que trabalhar muito mais para suprir esse tipo de necessidade. Então é por isso que eu estava falando que não faz muito sentido a gente ficar só pendendo para os extremos. A gente teria que procurar um meio termo, um equilíbrio, porque não faz o menor sentido a gente ficar brigando, por exemplo, por recurso. Caramba, o Brasil ele produz muito mais comida que a gente é capaz de comer aqui. Literalmente sobra muita comida jogada fora. E terra tem, se eu não me engano, 2 ou 3 hectares de terra por pessoa. Hoje em dia, que o pessoal briga, às vezes paga 1 milhão num apartamento pequeno no centro, sei lá, de São Paulo, sendo que se a gente for pegar e dividir o Brasil inteiro ali, tem mais de 2 hectares por pessoa. 2 hectares é terra pra caramba, meu. É muita terra, dá uma chácara praticamente ali pra você curtir. Então tem muita terra, tem muito recurso, tem comida, tem espaço, tem pra todo mundo aqui, principalmente no Brasil, que a gente tem que ver a nossa realidade, né? Outros países tem que ver porque cada um no seu cada qual, né? Nos seus problemas. Então a gente tem que começar a estudar, a entender, porque enquanto a gente ficar nessa briga, nessa polarização, esquerda e direita, comunismo ou capitalismo, nunca vai dar certo. Eu até acredito que seja da vontade dos políticos esse tipo de coisa, porque é aquela velha história, dividir para conquistar. Enquanto o povo está sofrendo, brigando entre si na miséria, ninguém vai querer brigar e lutar contra eles. Então é por isso que eu falo muito, para você que está aí me assistindo, aprenda, estuda, analise mais, seja uma pessoa melhor. Porque aí você vai começar a ver a realidade, que a gente não pode ir para extremos, por exemplo, como eu estava dizendo, ir totalmente para um estado autoritário, porque aí acabou a liberdade, ninguém mais pode fazer nada, tudo é o estado que comanda e a gente vai acabar caindo naquela época das monarquias, como o próprio Rousseau fala, na tirania, onde o governo vai se tornar a nova monarquia, eles vão ser reis, imperadores, vão fazer o que quiserem com o país. E nem na parte dos libertários, liberdade total. Porque, novamente, a gente tem muitas pessoas que são psicopatas mesmo na nossa sociedade. Então a gente não pode também dar 100% liberdade pra galera, porque vai dar merda. Toda vez, liberdade 100% nunca dá muito bom, porque o pessoal sempre tem aquela meia dúzia ali meio perturbada. Então a gente sempre tem que procurar esse meio termo, porque tem recurso, tem espaço, tem tudo o suficiente para todo mundo. Então a gente tem aí que estudar, procurar sempre o melhor, porque só assim que a sociedade vai andar. A hora que a gente começar a colocar, se tornar pessoas melhores, vamos começar a ter políticos, votar e ter políticos melhores, vamos conviver em sociedade muito melhor. Então, esse aí foi um pouco do que eu li e gostei sobre o livro, espero que você tenha gostado. Então se inscreva no canal se você quer mais vídeos como esse e deixe um like nesse vídeo se ele te ajudou. Então, a gente se vê num próximo vídeo. Falou aí, até a próxima.